A singularidade do cristianismo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos o nosso estudo de um dos artigos do livro A Luz de Hebreus, especificamente o artigo de número 5, onde ele vai falar de contaminação, purificação e Hebreus 9, 23. Esse é o último vídeo antes da gente entrar na sessão conclusiva do artigo, que vai contar ainda com mais 4 vídeos, tá bom? Então, vamos lá falar da singularidade do cristianismo. William Johnson, ele escreve o seguinte: finalmente, vemos a singularidade da religião cristã na descrição da obra de Cristo. Ao longo da história humana, a humanidade tem sido perturbada pelo persistente senso de desconforto espiritual, pela consciência de se estar sujo, impuro. Muitos foram os meios e agentes alistados para remover essa contaminação. O objetivo da pessoa impura sempre foi a purificação. No entanto, esse objetivo tem sido elusivo, efêmero, procurado, mas nunca encontrado, sentido, mas nunca desejado firmemente. A experiência religiosa da humanidade tem sido oscilante. E aí ele coloca um quadrinho que tem 3 partes, que é assim: contaminação de um lado, os muitos agentes mal-sucedidos no centro, apontando para uma purificação que nunca acontece e que retoma ao nosso pensamento as causas da contaminação, que fazem a gente buscar os agentes purificadores, mas enquanto eles forem mal sucedidos, a purificação nunca acontece. Bom, nessa primeira parte desta sessão, o autor do artigo ele vai falar da singularidade do cristianismo à luz da carta aos Hebreus e vai colocar, em perspectiva, que esse problema com o qual a carta aos Hebreus lida é um problema perene na humanidade, Essa sensação de pecaminosidade, as maldades, as malícias, as vaidades, os fracassos espirituais que acompanham a jornada humana nesse mundo são absolutos, perenes, constantes, independentemente da religião da comunidade humana especificamente colocada durante a história humana. O cristianismo ele vem para transformar isso. E aí, inclusive, a continuação do argumento do William Johnson é o seguinte: mas Cristo, conforme argumenta o livro de Hebreus, quebrou esse terrível ciclo. Por si próprio, por seu sangue, forneceu os meios de profunda permanente purificação. Apenas ele é capaz de trazer um fim para a intensa busca humana por um caminho que conduz à liberdade da corrupção. E aí ele repete um quadrinho semelhante ao anterior, mas agora sim, a contaminação, no centro, o sangue de Cristo que realiza uma real purificação. Então o que acontece? A ideia é que a obra de Cristo é capaz de fazer o que nenhum outro sistema religioso é capaz de fazer. E aqui, obviamente, a gente teria que gastar tempo, caso a gente quisesse justificar de forma mais ampla essa assertiva, gastar um pouco de tempo contrastando o cristianismo com as demais religiões. É interessante saber que existem vários paralelos do cristianismo, ou pelo menos de aspectos centrais do cristianismo, em inúmeras ideias religiosas e filosóficas durante a história. Por exemplo, aqueles deuses que morrem e ressuscitam lá na mitologia egípcia, grega e etc. Isso existe, sempre existiu. Também existem vários, vamos pensar assim, relatos de povos que acreditavam em sacrifícios com sangue para purificação de pecados e etc. E por que o cristianismo ele é singular em relação a tais paralelos em outras religiões? Muito provavelmente o que há de mais importante em relação a tudo isso tem que ver, com o caráter histórico da existência de Cristo, especialmente no contexto da sua ressurreição, que é um fato histórico extremamente bem estabelecido, ainda que naturalmente céticos e etc. duvidem da questão da ressurreição. A ressurreição de Jesus é um dos fatos históricos mais bem documentados da história humana e da Bíblia de uma forma geral. E esta ressurreição coloca os ensinamentos dele e a respeito dele, especialmente no contexto das profecias do Antigo Testamento,
nenhum foco assim muito interessante. Colocando sobre a palavra de Deus, vamos pensar assim, né, uma áurea de legitimidade que nenhuma outra filosofia ou religião jamais teve, em função de não ter, né, uma experiência histórica desta magnitude, de rachar a história no meio, antes dele e depois dele, etc, e etc, e etc. Além disso tudo também, existe a questão assim da função milagrosa ou da atuação milagrosa do cristianismo e da mensagem de Cristo nas sociedades humanas em relação à saúde, a vícios, a problemas de uma forma geral, que as pessoas atribuem curas milagrosas e transformações milagrosas à fé em Jesus Cristo. Então, a gente entende que aquilo que Jesus realizou na cruz tem um poder acima de qualquer filosofia e religião concorrente ao cristianismo, ainda que possam ser apontados paralelos e estudos interreligiosos e etc, ok? E aí, caminhando para o final dessa segunda sessão do artigo, ele diz o seguinte: nossa reflexão teológica nessa sessão destacou a importância de Hebreus como um documento centralizado no santuário. Mostrou como as raízes do santuário do Antigo Testamento fornecem o conjunto de ideias de contaminação, sangue e purificação. Estas ideias são uma unidade lógica e teológica, que apontam primeiramente para o terrível problema do pecado e então para o meio glorioso que Deus providenciou em Cristo para escapar desse problema. Esta é uma representação diferente da obra de Cristo, que não pode ser resumida a nenhum outro esquema ou adotada por outras religiões da humanidade. O modo como a teologia da contaminação, sangue e purificação é desenvolvida no todo de Hebreus não é nossa preocupação aqui. Tampouco podemos explorar a relação das sessões exortativas do livro, com a argumentação quanto ao sumo sacerdote. Menciono esses temas em outro estudo preparado para este volume. Ele está falando do capítulo 2 do livro A Luz de Hebreus, tá bom? Agora, na seção final do capítulo, discutiremos aspectos relevantes para os adventistas do sétimo dia. Então a ideia aqui é a seguinte: nesta segunda parte do artigo que nós estamos findando com este vídeo agora, simplesmente o que o William Johnson quis argumentar? Que a importância desta teologia do que é contaminado e purificado mediante o sangue é muito evidente no livro de Hebreus e é retirado do santuário do Antigo Testamento. Então existe um problema de contaminação, de impureza, de pecado, que só pode ser resolvido mediante o sangue, e no caso mediante o sangue de Cristo. Nem mesmo o sangue dos animais do culto do Antigo Testamento conseguia resolver plenamente este problema, haja visto também a necessidade de repetição constante de tais sacrifícios, que se uma vez resolvessem o problema, não necessitariam mais ser repetidos, mais ou menos como a cruz de Cristo. A cruz de Cristo foi feita uma vez por todas e resolveu o problema de uma vez por todas. E ele diz que esse esquema da religião cristã com base no Antigo Testamento e realizado na cruz de Cristo é um esquema que não pode ser adotada por nenhuma outra religião não cristã. Aqui está a singularidade do cristianismo. Entretanto, que ele diz o seguinte, que ele não vai fazer uma argumentação nesse artigo aqui de como que isso se relaciona com todos os argumentos da carta aos Hebreus. Ele trata um pouco desse assunto em outro artigo neste mesmo livro. E agora nós estamos mais preparados para, a partir do próximo vídeo, tratar dos aspectos de interesse especial dos adventistas do sétimo dia. Onde é que entra a purificação do santuário celestial? Onde é que entra 1844? Onde é que entra uma experiência de salvação adventista que torne a pessoa fiel à lei de Deus ou perfeita, sim ou não? Como é que é essa questão? Então, a partir do próximo vídeo, a gente vai avaliar de uma forma mais específica como que isso tudo redunda em uma identidade doutrinária e teológica no contexto adventista do sétimo dia.